Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 6º episódio do nosso Humanas Podcast. Eu sou a Joyce. Eu sou a Sheila. E eu sou a Joseila. E hoje a gente vai falar sobre amamentação e o agosto dourado, com a nossa convidada especial, a Joseila, né? Você quer saber mais sobre esse tema? Bora com a gente! Vamos começar então, Jo. Vou chamar de Jo porque eu sempre chamei ela de Jo. Pode ser? Pode, adoro. Vou pedir pra te se apresentar, Jo, pra te falar de onde que tu vem, o teu trabalho. Bem, então, quem é a Joseila? A Joseila é uma filha temporona da Olina e do seu Merino. Sou irmã da Leonice e da Loreni. Sou casada com o Renan. E sou mãe da Marina, uma adolescente de 13 anos. Meu Deus, já é adolescente. Já fez 13 anos semana passada. Sou virginiana, adoro estar com amigos numa roda de conversa, como estamos aqui hoje. Adoro tomar um vinho, viagens, me cuidar. Sou apaixonada pela temática da amamentação e ela veio não no início da minha vida profissional, mas já depois de uma caminhada. Eu sou enfermeira, formada pela Unijuí, nasci em Juí, cresci em Juí, estudei enfermagem na Unijuí, saí rapidinho para fazer o mestrado, voltei para Juí e foi aonde eu construí a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Há mais ou menos uns 10 anos, eu fiz o meu primeiro curso de aleitamento materno e que eu comecei assim de forma muito intimista, trabalhar com isso. E hoje, né, a consultoria de amamentação, ela faz parte de uma grande parte dos meus dias, relacionado também à universidade. Então, divido minha atividade profissional entre a universidade e a consultoria em amamentação. Desde o ano passado, eu realizei um sonho, porque eu sempre trabalhei muito sozinha, né? E desde o ano passado eu estou trabalhando com uma equipe muito especial, há tempos, onde somos eu, a Dani, a Cris e a Simone, Tudo Unijuí, né? Tudo Unijuí, exatamente, tudo Unijuí, e que a gente uniu, né, sonhos profissionais, desejos profissionais, e estamos juntas, então, desde o ano passado. O que, para mim, é muito feliz, né, porque trabalhar com pessoas que a gente gosta, né, com temáticas que a gente gosta, então acho que a gente uniu várias coisas aí e que deu certo. Então, desde do ano passado. O ano passado também foi um ano bem importante para mim, onde eu fiz uma prova de consultoria internacional em lactação, né? Essa não é uma profissão reconhecida no Brasil, mas no exterior ela é reconhecida a partir dessa prova. Então me desafiei, foi um desafio muito grande, muitos meses de estudo, e no final do ano, então, eu tive a aprovação nesta prova, né, o que me deixou muito feliz também nessa minha área, né? Então, este é o lugar que eu ocupo e esse é o lugar que eu falo com vocês hoje. Que joia! Jo, a gente pensou em falar sobre o agosto dourado, na verdade, porque a gente até fez uma como é que se diz? Uma coluna um texto para a coluna da Joyce no Jornal da Manhã, problematizando essa questão das campanhas de amamentação, né? E essa questão do agosto dourado, e justamente nesse sentido, assim, de que, claro, a gente teve ao longo das décadas um aumento e eu falo assim também como ginecologista, né, um aumento na porcentagem de mulheres que conseguem amamentar, mas parece que chegou num momento assim que a coisa tá meio estabilizada, né? E ao mesmo tempo, assim,
eu trago daí da minha experiência profissional, assim, como essa questão do aleitamento materno, ela é confusa. Confusa, eu acho que é a palavra para as mulheres, porque é uma mistura, assim, assim, uma coisa que jogam no colo das mulheres, como se aquilo fosse o símbolo do amor materno, né? Quem ama, amamenta, né? Até teve, acho que, campanha, assim, com esse slogan, teve, né? Exatamente, bem assim o slogan. Isso, que quem ama, amamenta. Meu Deus, então quem não amamenta, não ama, né? Então, assim, e é uma confusão, assim, e é muito difícil, assim, e não é uma nem duas pacientes, às vezes, que comentam que, Sheila, a amamentação foi mais difícil que o parto. Então, aonde nós estamos na amamentação, assim, onde nós estamos como sociedade, onde estão as mulheres, qual é o cenário? Para a gente falar onde nós estamos com a amamentação, a gente vai precisar olhar para o nosso passado, porque é a partir dele que nós estamos aqui e é a partir dele que muitas dessas coisas que você fala, Sheila, hoje são da forma que são. Então, se a gente ir lá para trás, até metade do século XVIII, mais ou menos, o que acontecia? As mulheres, elas tinham um bebê e esses bebês eram entregues para as amas de leite. Essas amas, então, amamentavam, cuidavam dessas crianças e mais tarde, já crescidas, elas voltavam para suas casas. O que, então, sobrecarregava um outro grupo de mulheres aí, que tinham esta tarefa dada e mais todas as outras, muitas trabalhavam na terra, por assim vai. E aí, o que acontece? O que aconteceu? Essas crianças, a gente tinha um número muito grande de óbitos infantis, e começa a haver até pelas condições que essas próprias mulheres, cuidavam dessas crianças. E aí começa a ter uma mobilização de um grupo Estado, pensando na questão que essas grandes número de mortes infantis impactava no quê? No trabalho. Porque quando eu tenho muito óbito dessas crianças, eu tenho uma diminuição de força de trabalho. E aí, então, começa a se fazer um movimento para trazer essas crianças, para elas não saírem da sua família. E aí, quem que cuida, então, dessas crianças? Quem cuida dessas crianças e passa a ser responsabilizada por isso são as suas mães. Só que ela vem e se coloca, o Estado coloca em cima dessas mulheres a responsabilidade pelo cuidado do futuro de uma nação. Sim. Então, olha a responsabilidade que vem. E essa responsabilidade é de alimentar, de cuidar. E isso passa a ser visto como a principal função desta mulher, que ela vai ter a identidade dela fazendo esta tarefa, que é muito importante, Afinal de contas, é dela que vai vir esta pessoa que vai crescer bem, que vai crescer saudável e que vai ser mão de obra, E aí começa tudo isso. A mulher, então, ela é colocada neste lugar, de cuidadora deste lar, dessas crianças, e aí não tem como separar as questões da amamentação de um outro mito que se construiu, que foi do amor materno, Tem um livro belíssimo da Elizabeth Badinter que trabalha todas essas questões, que essa mulher, então, ela vem numa obrigatoriedade de fazer esta tarefa, porque essa é a sua natureza. Então, ela gerou, ela pariu, ela, então, continua cuidando, alimentando este ser, E, com o tempo, o que a gente vem vivendo, por mais que as coisas elas vão mudando, esse enraizamento que se coloca lá, ele não saiu totalmente. Nem parcialmente, eu acho, Ele vem e ele fica, e a gente biologiciza algo que não é, algo que é
cultural, que é social. Sim, a mulher tem peitos capazes de produzir leite, um útero capaz de gerar, ok, tá? Isso pode ser uma situação biológica, mas a partir disso, ela tem voz, ela pode decidir se ela quer ou se não quer, mas essa condição, ela não foi dada lá e ela se perpetua. Teve uma campanha de amamentação, eu não sei se vocês lembram, que era uma mulher amamentando e era uma cadeira assim, ela girava e aí aparecia a Nossa Senhora, o menino Jesus nos braços. Nossa, eu não lembro. Tá? Isso era uma campanha de aleitamento materno. E lá nessa época, aí, a partir de metade do século XVIII, a igreja também vem com essas questões. Uhum. De colocar a mulher nesse espaço, porque desta forma ela estará desempenhando o que ele é natural, o que é da sua natureza, né? Penso, Joseila, a partir daquilo que tu fala, né, Sheila? Nós já viemos discutindo aqui um pouco sobre isso, na verdade muito sobre isso, e Humanas tem essa perspectiva, esse intuito, né, de nós debatermos justamente isso. Não tem como nós pensarmos a amamentação sem retomarmos lá para a constituição dos nossos papéis de gênero, né, do quanto os estereótipos de gênero ainda pesam sobre cada indivíduo, né, a partir da sua própria constituição, mas pesam muito mais sobre mulheres e pesam muito mais sobre determinadas mulheres, a partir de várias imbricações que a gente vai constituir. E dentro disso, pensando aqui, né, lembrando aqui da Valesca Casanello, você falava o quanto dois dispositivos são fundamentais na constituição da percepção do lugar da mulher, do lugar do feminino, né, porque quando a gente fala mulher aqui num sentido amplo, né, mas no lugar do feminino, nesse espaço do privatizado. A gente já falava sobre isso no episódio de gênero. O quanto nas nossas sociedades, na modernidade ocidental, né, o lugar do feminino passa a ser o lugar do privado, né, essa privatização. Então, o espaço do cuidado, o espaço da responsabilidade sobre a família, né, então a rainha do lar, do espaço doméstico e tudo que gira em torno deste cuidar dos outros, da casa, do marido, dos filhos. Isso é típico da modernidade, enquanto o espaço público, né, passa a ser um espaço do masculino. Então, o ir trabalhar, o estudar, né, ocupar espaços de poder, enfim, de um modo geral. A questão é que esse cuidar que ficou sob a responsabilidade das mulheres, ele foi tomado a partir da constituição desses estereótipos, né? Então, a mulher naturalmente cuida. Essa biologização, esse discurso biológico foi usado para a gente ver o quê? Exploração. Né? Essa é a grande questão. Por quê? Porque esse foi um espaço que é explorado e que não é remunerado. Então, bom, as mulheres ficam em casa, as mulheres cuidam, porque elas naturalmente cuidam, porque faz parte da sua biologia, porque, né, faz parte do seu instinto, porque é da natureza, né, essa ideia da natureza feminina. Então, elas têm que fazer isso de graça. Então, não há uma remuneração, não há... E com remuneração eu falo não só econômico, obviamente que é importante, mas não é uma valoração. Então isso não é visto do ponto de vista social como algo valorável. Então, me parece que quando a gente pensa as campanhas de amamentação, a gente pensa do mesmo modo. Nós falamos, né, jogamos as campanhas, me parece, olhando aqui, eu não sou especialista da área da saúde, sou do direito, mas me parece que é uma responsabilização da mulher. Bom, então quem é responsável? Vamos amamentar. A quem eu me dirijo? A mulher. Você tem que amamentar para ser uma boa mãe, né? Para ser aqui parecida com Nossa Senhora, né? Para ser esse ideal esperado. Como se fosse uma exclusiva responsabilidade dela, né? Desconsiderando totalmente o contexto social. E aqui a gente está falando de contexto do mundo do trabalho, contexto do mundo, né, das questões individuais que cercam cada mulher. Então são tantas questões que vão envolver esse processo, mas que são desconsideradas para que você se dirija unicamente para essa mulher e considere mais, né, a amamentação como mais uma tarefa que vai aditivá-la como boa ou má, como boa mãe ou como péssima mãe, como Nossa Senhora, né, ou como
o outro lado da santa é a puta, né? Então, se eu não tô do lado de Nossa Senhora, eu tô do outro lado. Então, esses estereótipos que vão colocando as mulheres nesses lugares de julgamento, né? Muitas vezes a amamentação, que é algo fundamental e que é algo bom, a forma como ela é disseminada e como as campanhas são disseminadas, elas correm esse risco de se transformar em mais um peso, né, e mais um fator de adjetivação e julgamento para mulheres que são julgadas, né, por tudo e por todos sempre, né, independente daquilo que fazemos. E no momento que eu coloco isso assim apenas como um instinto, né, é bem no sentido de que, bom, é instinto. Você faz porque isso é da tua natureza, e em algum momento isso aqui não dá certo, porque a gente vê no dia a dia, né, claro, com as mulheres, né, Sheila, quantas são as possibilidades de não dar certo, né? Tem tanta coisa envolvida, situação física mesmo, situação social, situação cultural, situação de como se perceber nesse lugar de uma mulher amamentando, né? E a culpa é de quem? Bom, se é o teu instinto, se é a tua responsabilidade, a culpa de não ter dado certo é tua. Uhum. A culpa não é de porque ela tem zero rede de apoio. A culpa não é porque ela não tem aonde pedir socorro quando ela tem dor, quando ela não consegue. A culpa não é porque ela não tem licença maternidade, porque ela precisa voltar a trabalhar, porque ela precisa deixar essa criança com quem. Então a culpa não é de nada disso. A culpa é desta mulher que não conseguiu. Acho que esse é o nosso grande problema e o nosso grande desafio. É o impasse é o impasse no qual nós estamos agora, né? Exatamente. A gente conseguiu um certo aumento dos índices de aleitamento materno, e assim, a gente tem que ver que a amamentação é benéfica, né? A amamentação é uma coisa importante para a sociedade, né? Então, mas ela não é vista como uma responsabilidade coletiva, né? É uma responsabilidade das mulheres. E daí, ela não é a única, né? Porque ela também tem que voltar para academia em 15 dias depois do parto, né? E também tem que voltar ao corpo de antes, ela tem que estar bonita, ela tem que fazer a unha, ela tem que, né? Enfim, voltar a trabalhar e atender às expectativas do marido, da família, cuidar da casa. Então, tem muitas possibilidades de não dar certo. Exatamente. Tanto que não dá certo para a maioria, né? Exatamente. A gente tem um percentual mais de 50% dos bebês não são amamentados exclusivamente no peito. Até os 6 meses. Cuidar de uma criança é difícil? É muito difícil. Mas é muito mais difícil quando, junto com cuidar de uma criança, eu preciso cuidar da casa, estar bonita, ir para a academia, trabalhar. Fica muito mais difícil quando eu preciso fazer tudo isso sozinha. A maior ironia que a gente tem, né, é a questão de que as campanhas incentivam o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e a licença maternidade oficial é 4 meses. 4 meses. Vamos começar por aí, né? Do que a gente tá falando, né? Mulheres se virem, né? Esgotem leite, vão dar um jeito, mas a responsabilidade é de vocês, né? E essa que foi a nossa proposta inicial, falar amamentar é instintivo, porque quando a gente coloca isso assim, como um instinto, como uma coisa fazendo parte da... Sim, a mulher, como tu falou, né? A mulher tem os peitos que produzem leite, mas amamentar não depende só de instinto, né? Não, é muito diferente, né? Produzir leite e amamentar. São coisas muito diferentes. E instinto, bom, se fosse instinto, lá no século XVIII, por que essas mulheres não amamentavam? Por que essas crianças eram levadas para as amas de leite, se isso é instinto? Entre 1990, acho que teve uma pesquisa de índice de aleitamento materno exclusivo, a gente tinha 4%, 1986 eu acho que foi. É instinto? Uhum. Não, é a indústria fazendo uma mega propaganda de fórmula infantil. Então, o que tem por tudo isso?
né? A amamentação, ela tá longe de ser um instinto, né? A mesma coisa do amor materno, né? Os dois são uma construção que vai se dar a partir das relações, que vai se dar a partir do conhecer o outro, né? Como os outros amores que temos, né? Que se estabelecem aí com relações. E quanto mais apoio esta mulher tiver, quanto mais suporte ela tiver, melhor ainda para ela estabelecer essas relações. Acho que quando a gente fala de pensar a amamentação como uma responsabilidade social, né, e não como uma responsabilidade individual da mulher, a gente dá um passo atrás. Acho que tu bem falas isso, Jô, me permite. Com certeza. Pensando na questão da própria maternidade, né? Quando a gente fala dos estereótipos de gênero, a maternidade, ela é vista como uma responsabilidade exclusiva da mulher. E como tu falavas antes, a gente está falando que é algo que é básico da nossa própria humanidade, que é a reprodução da espécie, né? A nossa reprodução humana, a gente produz seres humanos, a gente, né, dá vida, todo esse movimento, né, de pessoas que gestam de um modo geral. Então, essa responsabilidade pela sobrevivência da espécie, ela passa a ser unicamente das mulheres, né? E aqui a gente precisa contextualizar. Então, como a gente pensa em responsabilidade por amamentar, se a gente der um passo atrás e imaginar que a gente tem uma quantidade imensa de mães solos, né? Não sei se vocês viram essa semana os dados, né? 2020 nós tivemos um aumento significativo do número de crianças registradas sem pai, novamente, né? E comemoramos, entre aspas, o Dia dos Pais, né, há pouco tempo, e aí nós precisamos refletir, né, que Dia dos Pais é esse quando a gente tem uma dificuldade muito grande no exercício da paternidade. Nós temos uma imensidão de crianças, de mães solo, que não tem, de crianças abandonadas nesse processo. Então, isso também é importante. Então, imaginar, a gente tem, além de mãe solo, a gente tem a feminização da pobreza, porque a gente tem que falar que a imensa maioria das mulheres, especialmente das mães solo, são mães que estão lutando para a sobrevivência de seus filhos. A base da nossa pirâmide social são mães, mulheres pretas com seus filhos. Então a gente está falando de um contexto, né, que quando nós botamos o pé na realidade, um contexto de sobrevivência, de luta pela sobrevivência. Então, como falar para uma mãe que está lutando em 2, 3 empregos de diarista, que está correndo para tentar sobreviver, que ela precisa amamentar? Amamentar é um luxo, muitas vezes. É um privilégio. Né? E acho que olhar para esse contexto é extremamente importante quando a gente fala em amamentação. Se é importante para a sociedade, é importante para a sociedade, então vamos criar condições. Vamos pensar em política pública, né? Mas não só o Estado. Porque se eu tenho uma empresa, se eu emprego, qual é o espaço, qual é o valor que eu dou para isso? Exatamente. E o próprio espaço público não é preparado para as mulheres amamentarem, né? Eu sou a Causiane dos espaços públicos, né? Quando a gente vai num lugar, eu já vejo se tem banheiro família, se o trocador tá só no banheiro das mulheres. E daí, às vezes eu fico com vontade de fazer uma foto e postar no Instagram, assim, olha aqui, ó, só as mulheres que podem trocar fralda nesse restaurante. Aí isso é muito, né? Então, porque é muito, isso, né? Muito comum. Espaço pra trocar fralda, pra conviver com crianças, porque também a mulher que amamenta, aí ela tem que ter um lugar que ela possa amamentar, né? Às vezes é um lugar barulhento, né? Que precisa se retirar, assim. Se sentir respeitada e poder botar o seu peito pra fora e amamentar. Isso que eu ia comentar. A gente ainda tem casos em que mulheres são hostilizadas por amamentar em público. Sim. Isso infelizmente faz parte da nossa realidade. Então a gente tá falando em amamentar e valorizar, né? E tem mulheres que são hostilizadas por isso. Então é de uma complexidade isso, né? São convidados a se retirar, tapar peito. A gente vê isso com muita frequência, né? O que tu estava falando, Joyce, das questões do que fazer, né? Da questão da responsabilização.
Porque eu acho que a gente consegue, olhando, né, a história, a gente entende o lugar que a mulher tá, e a mulher continua nesse lugar, sendo vista desta forma, né? E aí, o que eu vejo no dia a dia? Essa palavra que vocês falaram do privilégio, né? Porque a amamentação, ela tá, o conseguir, o sucesso, para mim, ela tá muito relacionada com rede de apoio. Isso. Eu observo isso também. Muito. Então, é um privilégio, né? Porque quem tem uma rede de apoio que dá esse suporte. Para mim, é isso que faz a diferença. Isso ressalta mais ainda a questão de ser uma ação coletiva, né? Muito. A amamentação não é um ato de amor. A amamentação é uma ação coletiva. Que a gente vê que quem amamenta são as mulheres que têm rede de apoio. Ou as que têm rede de apoio de casa, da família, uma família, né, vivem num núcleo familiar grande, ou as mulheres que podem contratar uma consultora de amamentação, né, que tem alguém que vai dar. Infelizmente, assim, são essas, né, infelizmente não, mas são essas mulheres que conseguem amamentar. Então, infelizmente, se torna um privilégio, né? Numa casa que tá todo mundo trabalhando, né? O filho com 14 anos já começa a trabalhar, mãe, vó, avô, todo mundo precisa trabalhar para sustentar a casa, ninguém consegue se aposentar. E a mulher fica sozinha amamentando. Essa mulher sozinha, ela não consegue amamentar. Não consegue amamentar. Acho que por todas as causas de desmame que a gente tem, acho que porque quando tu tens uma rede de apoio, tu busca ajuda, tu tem ajuda, você consegue ir superando aqueles desafios iniciais, que não são poucos, e aí você consegue entrar num ritmo para essa amamentação fluir. Sim. Agora, quando tu não tens aquele suporte inicial, é difícil, né? E a gente, eu me sinto assim, que a gente tem dois lados e que eles são importantes e que a gente precisa pensar. Que um é as questões da amamentação em si, né? Eu acho que a gente está hoje numa situação que não se discute mais, né? A gente não se discute mais se é benéfico. Não, a gente já passou disso, né? O pessoal lá do grupo de Pelotas tem estudos magníficos mostrando os efeitos a curto e longo prazo, né? E ele diz muito assim num dos últimos artigos do César Victor aqui. O grande achado foi que aquela questão que a amamentação é para pobre, né? Isso. Que para que se envolver com isso, né? A amamentação é para quem não tem dinheiro para comprar leite em pó. E a conclusão do artigo dele é bem o contrário, né? Que não independe de qualquer situação de classe social, porque a amamentação, inclusive, ela vai ter impactos em questão de coeficiente de inteligência, em evitar doenças crônicas como diabetes, obesidade, hipertensão, que acometa só pobre? Não, que acomete toda uma sociedade. Então, acho que isso assim, ó, é uma página virada. A gente entende que para esta criança, este é o melhor alimento, mas a gente não pode sobrecarregar esta ação numa única pessoa. Primeiro, porque não está funcionando. Porque não está funcionando. E segundo, porque não é justo. E segundo, porque não é justo. Exatamente. Então, nós precisamos achar um equilíbrio nisso aí. E a gente tem que achar esse equilíbrio no nosso dia a dia, né, com as nossas pacientes, né, e todo mundo precisa achar um equilíbrio, e esse equilíbrio ele vai ter que ser aqui no nosso lugarzinho, mas ele precisa ser um equilíbrio que vá chegando a outras esferas. Exato. Mais que isso, né, eu ia dizer, eu acho que a gente está num momento da amamentação que é bem como tu falou, assim, já está estabelecido o benefício, né, as mulheres individualmente estão dando sangue para conseguir amamentar. Literalmente. Estão dando sangue. Assim, eu não posso contar a quantidade de mulher. Tu também, né? Que chega chorando, né? Que, meu Deus, eu fico até emocionada de lembrar, assim, né? Porque é uma, assim, ó, elas dão o sangue. E assim, nós estamos num impasse. Por quê?
Porque não pode ser só responsabilidade da mulher. Amamentar tem que ser uma ação pensada coletivamente para a sociedade, pela sociedade, para a sociedade. Porque a gente vai diminuir todos esses índices de doenças crônicas, vai melhorar a qualidade de vida da sociedade. Nós estamos formando cidadãos, né? Estamos criando e alimentando cidadãos. E isso tem que ser pensado coletivamente, tem que ser pensado em forma de políticas públicas, de incentivo. A própria licença paternidade, né? É ridículo. A gente falava antes, 5 dias de licença paternidade é só para incomodar em casa, porque 5 dias não dá nem para botar o serviço da casa em dia ali do puerpério, assim, né? Não é bem essa coisa de manter o homem no espaço público e vocês que se virem com a amamentação lá no puerpério. Então, se o benefício ele é para a sociedade, a responsabilidade também tem que ser da sociedade. Exatamente. E eu penso que nesse ponto tem pensando aqui, né, em crianças ou em casais que estão, né, que tem então o pai junto, né, quem tem esse privilégio, porque já falamos aqui de um privilégio de ter o pai junto acompanhando esse processo, muitos não estão, já foram embora, abandonam no próprio puerpério, mas nesse processo eu acho que também é um chamamento aos homens, né, a gente fala sempre no Humanas o quanto é importante discutir isso de um modo conjunto. Esse precisa ser um tema de conversa entre os homens, entre os pais, né, eles precisam ser chamados a participar desse processo. Ok, biologicamente é o peito feminino que amamenta, mas então eu não tenho papel nenhum nesse processo? Então, bom, tá ali, se vira, vai que eu vou dormir, é isso? É assim? Não. Tem tantas outras coisas que podem ser feitas. Desde o apoio emocional, desde o estar do lado, porque se eu tenho alguém dando sangue, chorando de dor para fazer um ato que é para um bem coletivo, o apoio emocional pode ser importante. Então, se não tiver nada prático para fazer, fica ali do lado. Né? Fica participando, mas também há outras coisas que podem ser feitas. Há muitas outras coisas. Então, sair desse lugar de passividade, né? Dizer, mas eu não posso, não tem nada a ver comigo. Não, tem. Então, esse lugar, o falar, né? O estar presente, o ajudar, auxiliar, preparar um lugar, né? Enfim, aí vocês podem falar mais das questões técnicas que eu só imagino aqui, o quantas coisas podem ser. Então, essa conversa precisa chegar aos homens e eles precisam se ver como partícipes desse processo, né? Uma paternidade que, de fato, também amamenta, né? Se não o faz oferecendo o bico do seio para a amamentação e o leite, mas o faz de muitas outras formas. E trazer os homens para esse processo também significa repensar as redes de apoio. Porque muitas vezes, quando a gente fala de redes de apoio, a gente está falando de redes de mulheres. E isso também é um problema que a gente precisa aumentar. A gente precisa chegar com esse diálogo, né, nos homens de um modo geral. Porque a gente está falando da mãe, da sogra, da irmã, ou da babá, ou da empregada, ou da consultora de amamentação, ou, né, sempre outras mulheres que vão compor, né, o que são extremamente importantes, né, mas a gente precisa alargar esse vínculo quando a gente fala de redes. Então, trazer os homens para a conversa, né, e trazer a sociedade de um modo geral e trazer o setor produtivo, que acho que é outro ponto que a gente pode falar logo mais, né, trazer os nossos empregadores, as nossas empregadoras, trazer, né, as discussões quando a gente está falando de alguém que não é empregado, mas que é, por exemplo, um microempreendedor, que é empreendedora, como a gente tem muitos por aí, né, quais são de fato as políticas públicas, o que a legislação fala, é pensado sobre isso ou isso é um não lugar? Quando a gente está falando, por exemplo, em mundo do trabalho, né? Eu acho que são 2 pontos fundamentais que a gente precisa pôr na roda. A gente tem vários países, né, onde a licença maternidade a licença maternidade é de 6 meses e a mulher tem incentivos para
para permanecer em casa durante mais tempo, e o homem também tem incentivos para permanecer em casa durante o primeiro ano do bebê, assim, né? Então, a Alemanha, inclusive, a licença pode ser compartilhada, isso, né? Eles falam de licença familiar, isso, né? Então ela é uma licença de um determinado período, mas e o próprio casal vai gestionar o quanto cada um vai pegar, isso, né? mesmo. Vai prescindir daquele período. E aí a última informação que eu peguei sobre isso, ela poderia ser estendida até 2 anos. Isso. Né? Inglaterra tem licença maternidade remunerada de 1 ano, podendo ser estendida até 2 anos e com redução gradativa ali do salário, podendo ser estendida, mas 1 ano integral. Eu tive uma paciente que fez pré-natal comigo junto, morava na Alemanha, e daí, como ela tinha uma dificuldade com a língua, ela fazia pré-natal online comigo também. E ela, assim, usando o sistema público, né, antes do parto, assim, tinha ela chamou de doula, assim, não sei qual é o nome correto, assim, da pessoa, né, uma doula que ia na casa dela durante o pré-natal, para orientar sobre a amamentação, para orientar sobre o parto, e que é a mesma pessoa que ia, isso tudo no sistema público, né? E que é a mesma pessoa que depois que nasceu o bebê, também ia lá toda semana fazer a pesagem em casa, ver como é que tava, observar a amamentação, observar a pega, observar, ver se ela precisava de alguma coisa, ajudar a trocar a fralda do bebê nos primeiros dias, assim, né? Isso um profissional fornecido pelo sistema público, né? Então, assim, tem muita política pública, né? A gente está falando do básico, que é a licença maternidade, a licença paternidade, mas tem muita política pública, né? A própria inserção das consultoras de amamentação no SUS, né? Nas unidades de saúde, onde elas possam realmente ajudar todas as pessoas, não somente as que podem pagar pelo serviço, porque é um serviço maravilhoso. Quando a Jo foi minha consultora da amamentação, e olha como o apoio é importante, né? Eu sou ginecologista obstetra, eu sei como é que funciona o negócio, eu sei como é que é tudo, e no entanto, nos meus primeiros dias de puerpério, liguei chorando: Jo, vem aqui me dizer que eu tô fazendo tudo certo, que tá tudo bem, que vai dar tudo certo, e foi isso. A Jo foi lá, olhou, não sei o que, tá tudo bem, isso mesmo, né? Ai, tá bem, então tá, seguimos a amamentação até os 2 anos de idade, entendeu? Então, esse apoio é fundamental. Tem muito para se fazer nessa área, né? Muito. Ainda em Juí, nós somos privilegiados que nós temos um banco de leite. Eu ia falar nisso. Né? Isso. Nós temos um banco de leite, Santo Ângelo, eu acho que tem. Tem Santo Ângelo também, banco de leite, mas é pontual, né? E o banco de leite, ele acaba sendo um lugar muito importante para buscar, né? Para se ter esse apoio aqui. A gente tem, né, profissionais extremamente capacitados trabalhando nesse espaço, mas assim, aqui nós temos, Santo Ângelo nós temos. Onde mais a gente tem? Então, quem esta mulher busca? Aonde ela vai? Porque é como a gente diz, assim, a gente vê no nosso dia a dia que é isso que vai fazer a diferença. Eu queria trazer, assim, para as mulheres de Juí, porque às vezes a pessoa também não sabe onde procurar, né? Então, a gente tem essa questão do banco de leite aqui em Juí, um banco de leite SUS público, né? Que atende mulheres que têm o seu parto pelo SUS, mulheres que têm o seu parto pelo convênio, né? Ou particular, como for, né? E que faz um trabalho muito legal, assim, de orientação da amamentação logo após o parto, né? E que a mulher também pode procurar, né, Jo? Pode. O banco de leite espontaneamente para fazer doação ou para orientação mesmo, para buscar ajuda, né? Então, orientações, é um privilégio que a gente tem. Acho que esse é um destaque importante que nós temos aqui em Juí. Então, tá bom o papo, né? Ai, mas a gente gosta de falar, ainda mais quando o tema que é tão importante, mas, Jo, vou te convidar, assim, para tu deixar tua mensagem final para os nossos ouvintes, né, sobre esse tema, que acho que é tão importante, é tão fundamental, como a gente disse, é fundamental, a gente já parte desse dado, não temos mais que questionar isso, só precisamos viabilizar as condições para que isso aconteça, então, por favor. O meu recado é para que cada um de nós pense de que forma pode viabilizar, de que forma pode ajudar, de que forma possa ser apoio
Hoje, então, falando de amamentação, então, nesse momento da vida das famílias, né? Como eu posso ser apoio, como eu posso contribuir, o que eu faço numa visita de pós-parto, né? Eu brinco assim com meus pacientes, ó, visita de pós-parto é assim, é pra vir trocar o bebê, fazer comida, arrumar a casa, trazer um bolinho, né? E para isso que é visita de pós-parto, é para isso. Então, como que eu posso aqui, no meu lugarzinho, contribuir para que pra me responsabilizar, de que forma eu posso contribuir, de que forma eu posso também me responsabilizar e pontuar para que isso possa dar certo. Como que eu posso fazer? Eu mulher, eu homem, eu família, eu sociedade, eu vizinha. O que eu posso fazer no meu lugar? E que isso também sirva para as pessoas que ocupam outros lugares maiores, para se pensar de que forma se possa fazer isso maior, né? Lembrando da questão da licença maternidade, mas de muitos outros projetos que possam vir a contribuir. Então a gente chega à conclusão, né, que de inato, de instintivo, não temos nada na amamentação. O que nós temos na amamentação são construções culturais, construções sociais, construções religiosas, que fazem com que a gente esteja hoje onde estamos. E que a gente possa trazer, então, essa questão da amamentação como uma responsabilidade coletiva, né? É uma ação que precisa, que é benéfica para a sociedade e, portanto, é uma responsabilidade da sociedade, né? E a gente precisa discutir a amamentação como sociedade. Acho que é isso, né? Isso aí. Nossa, então, a gente espera que vocês tenham gostado da nossa conversa. Muito obrigada pela participação. Muito. Né? Espero que a gente tenha outras oportunidades para dialogar. A gente espera que vocês gostem, curtam, acompanhem nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube, enfim, né? E deixem a sua opinião, os seus questionamentos, para que a gente possa continuar aí produzindo debates e conversas sobre temas que dizem respeito à vida de todas nós. Obrigada. Eu que agradeço. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.